Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje vou-vos mostrar a necessaire Mila. Esta necessaire eu já tinha feito aula na página do Facebook da Ninoca no ano passado. Foi uma peça que eu desenhei com muito carinho e que fez muito sucesso com as clientes, que vendemos centenas e centenas de telas destas necessaires. Podem aderir com estas telas ao nosso site em www.ninoca.pt ou então através do Drive da Bruna, que a Bruna, como temos parceria com a Bruna Lemos, ela pediu autorização para ter também no Drive dela este molde e eu facultei também para vocês também terem acesso através do Drive. Ela é muito gira porque tem um bolso diferente, acaba por ser um bocadinho 3D aqui na parte do bolso, se quiserem. Se não quiserem, imaginemos que usam um padrão vosso, uma estampa, e pode ficar reto, não há problema nenhum, também fica bonito. Ela traz uma carteirinha na parte interna, está bem? Assim, bem simplesinha. Eu aqui fiz embutido tanto a carteira como a necessaire e eu vou-vos ensinar a fazer com o viés a colocação na parte interna, está bem? Que acho que o acabamento fica mais bonito no aspecto daqui. Ela aqui, quando fazemos embutido, fica um bocadinho sempre mais torcido, não é? Enquanto usamos o viés, ela fica mais reta, está bem? E na parte interna também ela é aqui bastante espaçosa, uma necessaire que depois dá para vocês adaptarem tanto para senhora infantil, a crianças, adolescentes, para homem, porque é um espaço ótimo e que cabe aqui muita coisa e que dá jeito para irem de viagem, para irem para a praia, ou seja, dá para adaptarem o ano inteiro, está bem? Vamos então agora para o passo a passo. Vamos então agora explicar os materiais. Na parte exterior eu estou a usar a napa estampada, a napa impressa, que encontram no nosso site em www.ninoca.pt, e como forro nós vamos utilizar a tela impermeável ou bagum, também estampado impresso, a combinar com o nosso exterior. Então, nós vamos precisar na parte de fora os dois espelhos. E os dois espelhos eu estruturei com TNT 100, ou se quiserem o 150 para ficar mais rigidozinho também podem utilizar, tá bem? E vamos precisar de dois forros um bocadinho maiores. Depois na parte do bolso exterior eu cortei uma vez no sintético, e nas nossas telas, quando vocês estiverem a cortar, eu só vou chamar a atenção que quando tiverem a cortar esta parte aqui, esta parte vai ficar visível, então convém que aquilo traz um contorno de linha preta, vocês têm que cortar essa linha preta para fazer o acabamento bonito. Aqui eu não estruturei esta parte, só estruturei aqui, estão a ver, tem mais ou menos 2 cm para baixo. Porquê? Para aqui na parte de cima do nosso bolso ficar mais estruturadinho e não tombar a peça. Depois não é preciso estruturar todo, porque como ele vai ficar preso ao espelho da frente, não precisam de agregar tanta camada, tá bem? Porque segura-se bem, eu só coloco aqui mesmo para poder dar uma estrutura maior nesta parte da dobra, que é para ficar mais rijinho. Depois na carteirinha de dentro vamos precisar também de dois retângulos no tecido exterior, no meu caso também é napa, e dois no tecido de forro, que é tela impermeável impressa. Vamos precisar de fecho um bocadinho maior, eu estou a usar o de malha 5 na nossa carteirinha, e um bocadinho maior aqui no nosso espelho. Basta cortar um bocadinho maior por causa de conseguirmos colocar então os nossos cursores. Eu vou usar dois cursores, um para a necessaire, um para a carteira, de malha 5, e como eu tinha dito, eu nesta necessaire eu vou fazer com viés e vou utilizar o viés bege de gorgurão, que é aquele que tem um vinco ao meio, para fazer o acabamento interno. Quem quiser fazer embutido a necessaire e a carteira, não precisam então de colocar o viés. Vamos então agora para o passo a passo. Vamos começar então agora pela nossa carteira de dentro. No exterior eu não coloquei TNT porque eu acho que não há necessidade, uma carteirinha pequenina, a bolsinha, não acho que seja necessário qualquer estrutura, mas se usarem tecido de algodão, aí sim têm que usar uma manta para dar estrutura à carteira. Então eu vou pegar no meu fecho e vou
frente com frente, direito com direito, fecho com a nécessaire. Se aqui tiver um padrão, é na parte de cima que colocamos o fecho, está bem? E vamos fazer então uma costura à beirinha. Cortam sempre as linhas e agora vão pegar no vosso forro, direito com direito, alinhamos aqui na zona do fecho e na nossa lateral e vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Agora viramos para o lado direito, tanto o forro como o sintético, esticam bem aqui na parte de trás, para que depois quando colocarmos o cursor não embata aqui no nosso sintético, aliás no nosso forro, e vamos fazer agora uma costura à beirinha só para segurar então o forro ao sintético. Agora vou fazer este processo deste lado do fecho também, ou seja, o meu sintético está para a frente, o exterior, vamos pôr exterior com exterior, alinhamos aqui na lateral e na zona do fecho e vamos fazer uma costura à beirinha. Agora vamos para o lado do forro e fazemos a mesma coisa, forro com forro, alinhamos na lateral e na zona do fecho e fazemos agora uma costura pé de máquina. Agora viramos para o lado direito, o forro e o nosso sintético, só deste lado, esticamos bem a parte de trás e vamos fazer a mesma coisa, uma costura à beirinha. Vou aproveitar, vou fazer aqui uma costura a toda a volta, deste lado e deste lado, mas sem costurar o fecho, está bem? É só mesmo para segurar o forro ao sintético, mas não costurem a zona do fecho porque ainda falta colocarmos o cursor. Vai ficar então assim desta forma, aqui o meu sintético está para fora, a cremalheira saliente para cima. Vamos abrir então aqui o nosso fecho só um bocadinho, vamos cortar só de um dos lados a cremalheira, está bem? Num bocadinho, assim. Para quê? Para colocarmos o nosso cursor, mas a parte do tecido do fecho fica. Vai ficar então desta forma, assim, para poderem ver melhor. Agora, com a parte arredondada do nosso fecho, aqui, vamos encaixar do nosso cursor, desculpem, vamos encaixar no fecho. Primeiro, na parte que não cortamos a cremalheira e quando estivermos próximos da cremalheira onde cortamos e empurramos ele até ao meio. Vai ficar então assim, desta forma. Agora, vamos tombar o nosso sintético para este lado, direito com direito. E o forro fica aqui. Vamos prender com molinhas a toda a volta. E já está quase feita a nossa carteirinha da parte de dentro. Quem quiser fazer também é necessário, mas sem esta carteira extra também pode fazer e ficar só com o bolsinho de fora. Prendi então a minha carteira com as molinhas. Agora vou fazer uma costura pé de máquina deste lado do fundo e desta lateral, tá bem? Fazendo sempre o retrocesso no início e no fim.
cortar o excesso de fecho que ficou aqui a mais. E agora vamos colocar o nosso viés. O viés é muito simples, como ele é gorgurão, eu vou só dobrar aqui ao meio e vou fazer a costura primeiro nesta lateral e nesta lateral. Já fiz então a costura nestas duas laterais. Não se esqueçam de queimar agora o viés e nas linhas também, porque para ele não desfiar, tá bem? Aqui na parte do fundo não é preciso porque ainda vamos tapar com o outro viés. Agora é fazer o mesmo processo deste lado, é só encaixar aqui no fundo, vou costurar e cortar o excesso de viés e depois vou só queimar aqui as pontinhas e vou virar para o lado direito para vocês verem o resultado. A carteirinha de dentro então já está feita, como eu vos disse, pondo o viés aqui o acabamento na parte de cima fica sempre, a meu ver, um bocadinho melhor, porque fica mais reto, mas se gostarem embutido é só fazerem o embutido da carteira que também fica muito bonita. Agora vamos reservar a carteira um bocadinho e vamos começar com a necessaire de fora, neste caso com o bolso externo. Então vou pegar no meu forro e vamos pôr avesso com avesso e vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta da nossa peça. Tenham só atenção que nesta parte de cima convém ficar a costura o mais perfeito possível, porque vai ficar visível esta parte. Feita então a costura a toda a volta, o nosso forro fica desta forma, acho que fica lindíssimo assim o forro estampado, quando a pessoa abre a necessaire e ver assim um forro bem lindão. E agora vamos cortar a toda a volta, ou seja, nesta parte de cima vocês também vão cortar como aqui, ou seja, vamos cortar pelo molde o mais rentinho possível, ok? Assim, desta forma, e vamos fazer o corte a toda a volta do nosso forro com o molde do nosso sintético. E fica então assim, desta forma. Atenção, quando costurarem aqui a parte arredondada, tentem costurar o mais direitinho possível, também, para ficar um acabamento bem bonito no final. E agora vamos prender a um dos nossos espelhos o bolsinho, ou seja, é só prenderem com molinhas. E vamos fazer a costura à beirinha onde começa o bolso e fazemos aqui a toda a volta, incluindo as caixas de leite até esta parte que é só para prender o bolso ao espelho, tá bem? E pronto, fica assim então preso já o nosso bolso à nossa peça. Agora vamos colocar o nosso fecho, só que como o meu bolso vai aqui bem próximo da parte de cima do nosso espelho e como eu tenho medo depois de costurá-lo quando eu tiver a pôr o fecho, vocês podem empurrar um bocadinho assim para dentro, tá bem? Só para segurar e não ser costurada aqui a parte arredondada, tá bem? Então vamos pegar no nosso fecho, agora direito com direito, e vamos fazer a mesma coisa que a carteirinha, vamos fazer uma costura à beirinha. E agora vamos pegar no nosso forro e juntar direito com direito e agora fazer a costura a pé de máquina, aqui na zona do fecho. Agora vamos virar para o lado direito e vamos fazer agora a costura à beirinha, ou seja, esticamos bem a parte do forro e fazemos aqui então a costura à beirinha para prender então o sintético ao forro. E aproveito, faço já a costura aqui a toda a volta também, para prender então o forro ao sintético e corto o excesso de forro que ficou a mais.
E agora vou cortar o excesso de forro. E aqui, agora é que podem tirar também o vosso bolsinho e como veem, não fica costurado ao nosso espelho. E agora vou cortar o excesso de forro, mas sem cortar o fecho, porque ainda falta colocarmos o cursor. Já cortei então o excesso de forro e agora vamos pôr a outra parte do espelho. Vamos juntar direito com direito, sintético com sintético. Atenção, as caixas de leite sempre para baixo, que é a nossa parte de baixo da nossa peça. E vamos juntar aqui na parte do fecho e na lateral e fazer então uma costura à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro, direito com direito, forro com forro, alinhamos na zona do fecho e fazemos outra vez agora uma costura pé de máquina. Juntamos agora a parte direita do forro com o nosso sintético, esticamos bem na parte de trás e vamos fazer o mesmo processo que este lado. Vou fazer a costura à beirinha primeiro aqui e depois a costura aqui a toda a volta e cortar o excesso de forro que ficou a mais. Já então cortei o excesso de forro deste lado aqui também e aproveitei e já encaixei também o meu cursor aqui no meio. Atenção que quem vai pôr só um cursor como eu, vocês têm que sempre pôr o cursor do lado direito, tá bem? Da vossa peça, ou seja, daqui para aqui. Feito isso, vamos então virar direito com direito, sintético com sintético. Vamos alinhar outra vez a parte do fundo e das laterais, prendendo com molinhas. E agora vamos fazer uma costura pé de máquina nesta lateral, na parte do fundo e na outra lateral. Só não costuram as caixinhas de leite. As caixinhas de leite é que ficam sem costurar, fazendo sempre retrocesso nas costuras no início e no fim, tá bem? Para depois encaixarmos então o nosso viés. Costuradinho as nossas laterais e o nosso fundo. Agora vou fazer o mesmo que eu fiz na carteira, vou só encaixar aqui o meu viés e vou costurar onde eu fiz a costura na lateral e no fundo, ou seja, é só pegar aqui, dobrar, fazer a costura deste lado e deste lado. Atenção, depois a queimarem só as pontinhas do viés para ele não desfiar, tá bem? Está feito então o viés nas laterais e no fundo e agora só falta fazermos a caixinha de leite. Eu vou fazer as caixinhas de leite, gosto de abrir aqui a parte de cima que acho que é mais fácil, vou pôr aqui a mão e agora é só juntarem costura com costura e depois tombarem uma costura para um lado, a outra costura para o outro e vão fazer uma costura pé de máquina e depois encaixam o viés deste lado e deste lado, tá bem? Tenham só atenção quando estiverem deste lado, para o lado que tombarem a costura deste viés, vocês vão tombar deste lado também, ok? E já vos venho mostrar feita. E fica assim então a nossa necessaire feita, já a virei para o lado direito. Agora vocês colocam a vossa carteirinha neste bolso. E como veem fica assim um conjunto bem lindo para os vossos clientes, ou seja, quem vir assim uma bolsinha destas, eu acho que é bem linda, dá para terem um lucro ótimo, porque é uma necessaire super fácil de fazer, como vêem, são dois tipos de necessaires rápidos de se fazer e que fica um conjunto lindíssimo. Para quem não quiser usar a carteirinha, podem usar assim também, e até aconselho, se quiserem, se não usarem a carteira, porem aqueles botões tic-tac aqui na parte da aba do bolso
e fica assim só a necessaire. E quem quiser vende à parte a carteirinha. Ou então, se quiserem, fazem o conjunto, que fica também bem linda a necessaire. Espero que tenham gostado desta aula. Ela é super fácil de fazer, super rápida e muito, muito, muito vendável. Por isso, façam muitas que com certeza vocês vão vendê-las todas. E aproveito para dizer, para porem aquele gosto aqui no nosso vídeo. Comentem, partilhem com os vossos amigos. Se não subscreveram ainda ao canal, subscrevam ativando o sininho, tá bem? E assim é uma forma de nos ajudar a crescer aqui também no canal do YouTube. Espero que tenham gostado e até à próxima!